Vida e Saúde começando na sua telinha, seja bem-vindo, é muito bom estar aqui com você. Doutora Daniela, que bom te ver aqui. Tudo bom? Boa Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Quando eu te vejo por aqui, eu lembro você de casa que é dia de mudança. Segunda-feira é aquele dia dourado aqui no Vida e Saúde, onde a gente tem a oportunidade de refletir sobre os nossos hábitos, os nossos comportamentos e pensarmos em mudanças possíveis. Tudo nesse espaço de tempo aqui, nessa próxima 1h30, e a gente conta aqui com a ajuda ou da doutora Daniela Cano ou do Dr. Luiz Fernando Sela, ambos da Sou Saúde. E hoje vamos conscientizar sobre um problemão que precisa de ser encarado do jeito certo, né, doutora? Muita gente com diabetes tipo 2, né, Teru? Impressionante. Hoje é o Dia Internacional, não é? Olha aí! Você sabia que muita gente convive com diabetes sem sequer saber ou perceber que tem o problema? Porque às vezes os sintomas demoram muito para aparecer, mas os impactos na saúde podem ser devastadores. E hoje a gente quer conversar sobre como prevenir, como reconhecer alguns sinais a tempo de tratar a doença que atinge, olha, mais de 12 milhões de brasileiros. Então, doutora Daniela Cano, que é médica do estilo de vida, é nutróloga, está aqui para te ajudar. Vem para cá porque você vai tirar todas as suas dúvidas depois da conversa de hoje aqui, tá? Não só isso, como é segundo da mudança, Tânia Santos vem para cá trazer mais um treino aqui para você se mexer por aí, mandando o sedentarismo embora, mandando a preguiça e recebendo a disposição por causa do exercício físico. Hoje vai ter pilates por aqui. E ainda tem receita, doutora. Que delícia! Será que é tão deliciosa essa receita de granola como a última receita que a dona Arlete fez aqui? O cheiro está sensacional. É a granola de maçã super nutritiva e deliciosa, essa que você acabou de ver aqui. Daqui a pouquinho eu te ensino o que fazer para realizar essa receita aí na sua casa, tá? Olha, para nossa reflexão hoje temos o texto de João 13:35. E diz assim, olha: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olha aí, nós precisamos demonstrar que conhecemos o nosso Jesus quando nós tratamos as outras pessoas com amor. E é o amor verdadeiro, sem interesse, sem esperar nada em troca, sem pensar... Bom, minha mãe falava um termo, sabe, doutora? Ela falava assim, não pode ter bondade calculada. E a gente realmente precisa demonstrar. O amor de Jesus foi totalmente desinteressado. Ele sofreu, ele trocou honra, glória, majestade e poder por uma vida simples, uma vida de muita escassez aqui. Abnegação, né, Teru? Abnegação por amor a mim e a você. Sem saber se nós realmente iríamos aceitar o sacrifício. A gente também precisa dar mais, falar mais de amor, fazer coisas sem esperar nada em troca, porque assim a gente mostra que é discípulo de Jesus, como diz aqui o texto. Verdade, muitas vezes a gente não quer fazer isso, né, Teru? Mas isso, inclusive, dá cura pra gente, né? Tem a ver com a nossa saúde, porque se a gente tá com raiva, problemas emocionais de relacionamentos, a gente não tem como ficar saudável, não é? É isso. Vida e Saúde está começando, mas a gente faz uma pausa de 30 segundos rapidinho aqui para você poder convidar os seus queridos para acompanhar o programa. Então, ou de repente vai trocar de roupa e já ficar pronto para o treino, porque é segunda da mudança aqui no Vida e Saúde e a gente volta já. Muito bem, vem para cá que a gente vai tratar aqui da conscientização sobre a diabetes. Esse é um tema necessário aqui no Vida e Saúde. Eu sei que a gente já falou aqui em outras oportunidades, doutora, mas à medida que a gente vai passando os anos, né, nosso risco de
ter a doença aumenta, né, individualmente, mas não só isso, como é uma doença silenciosa, como é uma doença que muitas vezes não dá sinal até que venha a ser grave, nós precisamos trabalhar a prevenção e também a percepção de alguns sinais da diabetes. Doutora, você que está também na Sou Saúde combatendo essa doença, quero que você dê aqui para o nosso telespectador a oportunidade de acessar aí os seus canais. Fala pra gente. Então, nós estamos no Instagram, @sousaúde, como vocês estão vendo aqui, e também o YouTube. Nós estamos todos os dias postando novos vídeos para que você possa aprender mais sobre como cuidar, como autocuidado, né? Aprender mais sobre a sua própria saúde. E, gente, olha só, para você que está acessando aqui esse programa ao vivo, assistindo ele ao vivo, tem uma promoção muito legal acontecendo lá por esses dias. Começou já, né, doutora? Começou hoje. Começou um dos trabalhos que ela e o Dr. Luiz desenvolvem, são cursos, são métodos e maneiras de se instruir por aí. Então corre, acessa lá, @sousaúde e aproveite a oportunidade que você vai ter por ali. Já estão em clima de Black Friday por lá, né, doutora? É isso aí, essa semana, Teru, de segunda a sexta. Corre, agora. gente, corre. Inclusive, a gente tem aulas de culinária também com você, com a Camila. Tem. Porque muita gente estava reclamando que não sabia cozinhar, Teru. Corre lá, corre lá. Ó, quero saber de você aí de casa, de que forma você se previne ou que forma você previne ou cuida da diabetes. Se você tem dúvida, você também pode mandar aqui pra gente. Aproveite a presença da doutora Daniela Cano aqui e use esse QR Code aqui, ó, para falar no nosso WhatsApp. Ou então você pode digitar aí o WhatsApp do Vida e Saúde, já salva na sua agenda. Ele é 12982660004. A gente tira e põe esse código toda hora, é com ele que você acessa o nosso WhatsApp. Aí você tem que colocar a câmera, como se fosse tirar foto aí no seu celular, aponta para esse código e aí você vai receber um linkzinho assim, clica nele, já vai ser o nosso contato de WhatsApp. É só mandar sua pergunta ou seu testemunho sobre como você se protege, previne o diabetes por aí. Como é que a diabetes acontece? Por que ela tem sido tão mais frequente hoje do que alguns anos atrás, doutora? Então, acontece que o nosso estilo de vida, Teru, está fazendo com que a gente faça uma falência do pâncreas, né? O que é diabetes? É quando o pâncreas está produzindo insulina e essa insulina, às vezes, ele entra numa falência depois de um certo tempo, não produz insulina suficiente e começa a aumentar a glicemia no sangue. Mas a gente tem vários tipos de diabetes, né? Hoje a gente tem a diabetes tipo 1, que é mais autoimune, que dá naquele adolescente, começa quando criança, às vezes a criança tem 7, 8 anos de idade, já começa a ter sintomas de diabetes, geralmente é tipo 1, que é uma doença autoimune. Aí tem a diabetes tipo 2, que é a mais comum agora entre nós, né? Mais da metade tem a ver com o diabetes tipo 2, que tem a ver com o estilo de vida. Tem a diabetes LADA também, que é a diabetes do adulto. A pessoa sempre foi normal, não está obesa, e aí ela começa a desenvolver diabetes geralmente por uma insuficiência, por estresse, por exemplo. E tem o diabetes MOD também, que é menos comum, mas que tem uma alteração genética também, mas que controla de uma maneira bem tranquila com alguns medicamentos. Mas o mais comum mesmo, Teru, e o que tem aumentado assim de uma maneira absurda, avassaladora, você viu 12 milhões de brasileiros hoje com diabetes tipo 2 aqui no Brasil. E isso tem a ver com o estilo de vida, principalmente sedentarismo e alimentação. Agora, esses dados são os dados oficiais, doutora. Se a diabetes é uma doença silenciosa, uma doença que não vai dar muitos sinais, eu imagino que esse número, na real, gente, seja bem maior. Isso é verdade, Teru. Tem um subdiagnóstico que a gente fala, porque as pessoas, principalmente os homens, né, eles têm um pouco de medo de ir no médico, não vão fazer o check-up anual e acaba que não é diagnosticado. Então, como você falou... Às vezes descobre acidentalmente, quando dá um pico. Exatamente. Ou descobre quando está investigando outras coisas. E aí o médico vai fazer os exames e fala, oh, nossa, você sabia que você tem diabetes? E a pessoa fala, não sabia. Mas já tem histórico familiar, né? Já está acima do peso. E aí o médico pede e aí a gente vai ver que realmente ele tem. Nós vamos focar hoje aqui, gente, na nossa conversa, na diabetes do tipo 2, porque é a mais comum e é aquela que a gente realmente pode adquirir por conta
da nossa vida, do nosso modo de vida. Vou mudar aqui o termo, né? Eu lembro que quando eu era pequena, minha avó tinha diabetes e eu me lembro muito bem assim de saber que a minha avó tinha diabetes por causa do açúcar, ela não podia comer açúcar. Mas hoje já se sabe que são vários os fatores. O que é que pode causar o diabetes, doutora? Então, o diabetes tipo 2 tem muito a ver com o que a gente chama de resistência à insulina. O que acontece? O pâncreas não entrou em falência ainda, ele está produzindo insulina. Só que o seu organismo, suas células, porque a insulina, o que é? Aquele hormônio que vai tentar abrir a chavezinha, né? A porta para a glicose e o açúcar entrar dentro da célula, porque aquela glicose dentro da célula vai formar energia. Então, é isso que deixa a gente muito disposto, né? A gente precisa de bastante glicose, as células do cérebro, tudo. O que acontece? A gente está ficando acima do peso, Teru. Muitos de nós, 60% dos brasileiros, quer dizer, mais da metade, Uau. está acima do peso. E quando a gente começa a acumular gordura, principalmente aquela gordura perto da barriga, a gente começa a ter uma resistência à insulina. Então, o pâncreas está produzindo insulina, mas essa insulina não consegue abrir a portinha, porque está com tanta gordura, e aí a glicose fica para fora da célula, e a pessoa fica com fadiga, porque a glicose é para dar energia. Tem tanta gente hoje, Teru, que fala que está com falta de energia, e é porque está com essa resistência à insulina. E às vezes ela não está aquela obesa que a gente olha e fala, nossa, aquela... Porque tem gente que a gente vê, sabe, ela está acima do peso. Mas, por exemplo, os japoneses têm muita chance de ter diabetes tipo 2, por causa desse acúmulo de gordura visceral que a gente chama, né? E isso tem muito a ver com falta de exercício e a comida também inadequada. O pessoal foca muito em carboidrato, né, Teru? Mas o problema do diabetes, na verdade, é excesso de gordura. Aí começa muito mais o excesso de calorias, na verdade, em forma de gordura. O que pode vir, esse excesso de calorias, né, pode vir por conta do excesso de doce, carboidrato e gordura. Mas vamos ver aqui outras causas também que a gente precisa prestar atenção. Põe na tela, ó, a gente tem aí uma alimentação desequilibrada, o sedentarismo, pode ser uma condição genética ou por um histórico familiar, a pessoa que tem obesidade ou está acima do peso, pessoa que já tem uma síndrome metabólica, eu queria que você comentasse sobre isso, e também a condição do estresse e distúrbios emocionais que estão também uma espécie de uma epidemia, doutora. As pessoas estressadas, Teru, elas liberam muito cortisol, né? E esse cortisol acaba também inibindo esse funcionamento direito da insulina, né? E aí a pessoa também fica com às vezes, o diabetes que eu falei para você, tipulada. A gente já viu que o cortisol aumenta a glicemia. Quantas pessoas falam, ai, doutora, minha diabetes compensa quando eu estou estressada? Porque às vezes ela tem aquele aparelhinho que vai picando, né, para controlar, e realmente dá. E síndrome metabólica, Teru, é uma síndrome que muita gente tá. Então, você precisa ter 2 ou mais sintomas, não é? Dentre eles é a pressão acima de 14/8. Se você tem a circunferência abdominal, né, aumentada já. Se você tem o colesterol total, o LDL aumentado ou HDL, que é o colesterol bom, abaixo de 40. Então, se você está acima do peso, né? Por que eu perguntei sobre a síndrome metabólica? Porque muita gente mais gente do que esse número de diabetes aqui, tem a síndrome metabólica, ou seja, uma coleção de condições de saúde. Hipertensão, a circunferência abdominal acima do desejado, o próprio aumento de peso. Essa coleção favorece também o surgimento, o colesterol estar descompensado, né? Vai favorecer o surgimento do diabetes? Exatamente, porque eles vão causar o que a gente chama de resistência a essa insulina. O pâncreas está produzindo insulina no diabetes tipo 2 que a gente está falando, tá, gente? Que tem a ver com excesso do acúmulo de gordura corporal. Então, o sedentarismo, né? Você perde músculo e começa a ganhar mais gordura, principalmente depois dos 40 anos de idade. Depois dos 60, pior ainda, a gente vai perdendo fibra muscular. E aí vai entrando aquela gordura dentro da musculatura. E o músculo, ele é um órgão que armazena, né, o glicogênio, que é aquele armário da glicose. Então, quanto menos músculo você tem, menos armário você tem para armazenar aquela glicose, né? E aí fica tudo no sangue. E aí aumenta o risco também de ter diabetes. Então, esses estão sendo os principais fatores. As pessoas estão com excesso de gordura no corpo e falta de músculo, né? Comendo errado, estressado. Aí o corpo não aguenta, gente. Aí fica com aquela glicemia toda alterada.
E você percebe como a gente faz essas coisas todas funcionando? Cuidando de filho, cuidando de casa, cuidando do trabalho, cuidando do marido, da esposa. Meio que a gente continua funcionando, mas a gente vai perdendo qualidade. E com essa correria toda, a gente não percebe. Mas como hoje a gente está falando de conscientização da diabetes, para que a gente realmente saiba dizer não, dizer sim para o exercício físico, para a comida saudável, é preciso entender por que a diabetes precisa de atenção, doutora, sendo que algumas pessoas convivem com elas por toda a sua vida, mas ela pode ter agravamentos, não é? Pode ter e agravamentos graves, não é? Eu já perdi tios com diabetes, eu tenho primos com diabetes e a gente sabe que vai afetar a pressão, né? Vai aumentar mais o risco de ter pressão. Pressão alta aumenta o risco de diabetes e diabetes aumenta o risco de ter pressão alta. Pode ter neuropatia periférica, a pessoa vai perdendo aquela sensibilidade nos pés, né? A gente pode ter também processo de perda renal, então os rins vão parando, da nefropatia diabética que a gente fala, o olho também, né? Tudo que tem, porque imagina, Teru, que a gente tem várias artérias e veias, né? E está correndo o açúcar no sangue. Quanto mais perto do pé, mais perto das extremidades, na mão, no cérebro, as artérias elas vão ficando mais fininhas, aquele cano que passa o açúcar. Então, se no diabetes, imagina que tem um caninho cheio de açúcar lá, aí não vai os nutrientes para a ponta do pé, não vai os nutrientes para a ponta das mãos, e aí a pessoa começa a perder, necrosa. Né? Quantos pacientes eu já tive que a gente teve que arrancar os dedos do pé, o pé até ou a perna, porque necrosou, porque estava tão descompensada a diabetes, que a pessoa vai perdendo, né, aquela circulação, aí não vai nutrientes, não vai oxigênio, não vai nutrientes, e vai morrendo e vai tendo que amputar. Agora, embora a doença seja silenciosa, ela pode apresentar alguns sintomas. Esses sintomas, a gente vai comentar já já, mas eles podem vir só quando a doença já está num estado mais agravado, ou eles podem vir e a gente não perceber, doutora? Então, ele começa, como você falou, silenciosamente, você não sente nada. Quando você vai sentir, já está com a glicemia muito descompensada, a diabetes está muito descompensada. Então, é o que a gente fala que é uma doença silenciosa, aos pouquinhos, né? E nunca vem de uma vez, Teru. Tem gente que fala assim, com 40 anos eu descobri que eu estava com diabetes, mas você já estava alimentando aquela diabetes desde o útero da sua mãe. Uau! Né? Então, se a mãe, por exemplo, ela passou muita fome na gestação, ou se ela comia demais, essa criança já corre o risco, né, de ter diabetes tipo 2 aumentado. O estilo de vida da família também, né, Terúcio? Às vezes o pessoal fala assim, é genético, meu pai tem, minha avó teve, mas às vezes não é porque é uma parte genética, é porque o comportamento daquela família, comendo errado, sendo sedentário, está acima do peso e não quer perder peso, não é? Acaba aumentando, então, o risco de desenvolver diabetes. Vamos ver os sintomas mais comuns, embora eles só vão aparecer, então, quando a doença já está mais avançada. Mas, mesmo assim, vale a pena a gente ficar esperto. Olha, a gente tem aí fome e sede excessiva, vontade de urinar frequentemente, formigamento nas extremidades principalmente, cicatrização difícil ou lenta, a fadiga, a pessoa que tem infecções frequentes. Olha que interessante esse, perda de peso pode ser repentina, né? A visão embaçada e náusea e vômito. Alguns bem específicos, outros muito vagos, né, doutora? Essa fome e sede excessiva geralmente já vem com essa vontade, essa perda de peso excessiva também, então já está lá descompensado mesmo. Porque como eu falei para você, a célula precisa de energia, a gente precisa de energia. Por que dá fadiga? Porque a insulina não está conseguindo abrir a portinha ou está com falta de insulina e aí não tem glicose lá dentro da célula e você começa a ficar com fadiga, né, e começa a dar fome, porque a célula está querendo os nutrientes e não tem, fica lá do lado de fora. Então, por isso que tem que cuidar para não chegar nesse sintoma. Mas se você chegou, tem que procurar imediatamente o médico para você tratar. Eu vou trazer aqui na tela agora mais alguns outros riscos e complicações associados à diabetes. A doutora Daniela falou de vários aqui, mas as doenças cardiovasculares, danos aos rins, problemas de visão, ela mencionou, neuropatia, problemas na circulação, doenças gengivais,
Fibrose hepática e cirrose hepática estão na lista dos problemas mais diretos relacionados à diabetes, doutora. Porque tem coisa que a ciência nem chegou lá ainda. É verdade. Como a gente tem falado, né, da demência que causa um processo inflamatório no cérebro e hoje que as pessoas chamam de diabetes tipo 3, a demência, não é? Muitas dessas pessoas que têm demência hoje têm a ver, né, com a diabetes, uma pré-diabetes ou um diabetes que não foi controlado. Então tem que prestar muita atenção, porque vai afetar a sua saúde mental também. Tá, uma pessoa que de repente quer se cuidar, muita gente acaba mudando. Eu estava conversando com o André Leite outro dia, aqui o apresentador do Bom de Bíblia, e aí ele falou aqui também na tela que começou a se cuidar mais porque percebeu que a avó sofria muito com dores articulares, com problemas, né, articulares sérios, e ele falou, cara, não quero chegar lá assim. Os jovens estão com essa tendência, né, de tentar prevenir, de tentar cuidar de algo que estão vendo alguém muito próximo, querido, sofrer profundamente. O dia 14 de novembro é o Dia Mundial da Diabetes, doutora, e a importância de conscientização é essencial, não é? É essencial, né? Isso foi uma iniciativa que tem desde 1991 já, que começou com o International Diabetes Federation, que é o IDF, que tem representação em todos os países, e hoje já está no mundo inteiro, né, praticamente, porque realmente não é só no Brasil. Países, né, que têm esse estilo de vida mais sedentário, que têm comido mais ultraprocessados, alimentos industrializados, têm sofrido muito com diabetes tipo 2. A gente fez um trabalho, né, na Austrália, que você sabe, durante 5 anos e meio, e nós estávamos muito próximos de um médico que atuava nas Ilhas Salomão, e lá eles amputam uma perna a cada 10 segundos. Uau! Então, praticamente todos os habitantes estão com diabetes tipo 2 depois que eles mudaram o estilo de vida, não é? A China acabou entrando nesse país e dando muito esses macarrões instantâneos, refrigerante, o pessoal parou de plantar, de comer o que eles geralmente comiam, e é uma amputação a cada 10 segundos, Teru, você já pensou? Que tristeza. É muito triste. Então, conscientizar, falar, entender o problema faz parte desse cuidado que a gente começa a ter, porque aí a gente começa a consumir de maneira mais consciente, a gente começa a colocar atividade física de maneira mais assim, consistente na nossa vida, né, doutora? Exatamente, a gente precisa ter consciência para saber que qualquer escolha que a gente está fazendo no dia a dia, né? Hoje é o dia da segunda da mudança, né? É para tentar despertar você, para evitar de ter maiores problemas. E caso você já esteja, né? Porque tem pessoas que estão nos assistindo aqui, inclusive o seu Otávio e a dona Edila, né? Que são lá de Santa Catarina, de Concórdia, Teru, eles assistem todos os dias, viu, o seu programa? Que graça! Eu queria aproveitar, né, para mandar um abraço para eles. Então, mesmo que já tenha tido algum problema ou uma amputação, precisa cuidar para evitar de ter mais problemas, aumentar a neuropatia, para proteger os rins, para proteger o cérebro, para ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque hoje a gente está ficando muito longevo, né, Teru? Antigamente a gente pensava assim, 70, 75 a gente ia embora, mas hoje não. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha médica, lá em Porto Alegre, ela falou, Dani, eu estava lá nadando numa piscina olímpica, de 50 metros, e aí veio um senhor pulando do trampolim, ela pensou, nossa, ele vai se suicidar. E aí ela ficou olhando, ele pulou e ele começou a nadar na piscina olímpica, de 50 metros, gelada. E ela ficou olhando e falou, não, ele vai ter alguma coisa, vai ter alguma coisa. E aí ele ficou 1 hora nadando sem parar. E ela saiu da piscina e falou, mas o que é isso, gente? Quantos anos ele tem? O pessoal falou 99 anos. 99 Uau. anos, campeão. Aí que ela descobriu que ele era um campeão mundial de natação com 99 anos. Então, olha só, como é que a gente quer chegar nesses 99 anos, não é? Com saúde ou mais, né, mais para lá do que para cá. Então, e é interessante que a gente vê, por exemplo, que os alimentos, a indústria alimentar, ela tem colocado, por exemplo, alguns aditivos fortificando ou vitaminas, enriquece ali os alimentos, ou seja, contribuindo um pouco para essa longevidade, mas ao mesmo tempo existem outros aditivos e outros componentes da dieta e do nosso estilo de vida que, na verdade, deterioram e pra caramba. Então, a gente tem duas coisas, né? A gente está vivendo mais, mas muita gente vivendo com uma péssima qualidade até o seu último dia de vida.
não é assim que é o certo e nem o que é o desejável. Exatamente. O que pode prevenir a diabetes, né? Segundo, por que existe essa campanha internacional de diabetes, o Dia Internacional de Diabetes? Porque é uma doença que dá para prevenir. E caso você já tenha, dá para controlar. Então é melhor a gente prevenir do que remediar. Então, se a gente puder conscientizar você de evitar de ter essas complicações todas, de ir para uma diálise, né, por um descuido, de ter uma pressão alta, é melhor, né? Então, a gente precisa investir mesmo na saúde, Teru. Eu quero ouvir você, quero que você mande sua interação para cá, pode usar o QR Code que a gente coloca aqui no cantinho já, use o nosso WhatsApp que a gente põe aqui o tempo inteiro, olha lá, ó, tá aí, ó, 12982660004 é o contato do Vida e Saúde, pergunta, conta a sua história, fala da sua luta, aproveita a doutora Daniela aqui para você tirar aquela coisinha que você quer saber, pode ou não pode, devo ou não devo, o que é melhor? E por falar em interação e participação, doutora, chegou uma aqui que eu quero compartilhar com você. Posso? Tá bom, pode. Põe na tela, a Marta está dizendo aqui, medicação para hipertensão pode aumentar a glicose e causar diabetes? Boa pergunta, Marta. Medicação para pressão alta não vai aumentar a diabetes, né? E não é causa de diabetes também. Mas as pessoas que têm pressão alta, às vezes, têm hábitos parecidos com pessoas que vão adquirir diabetes, porque já está acima do peso, né? Está tomando muito cafezinho com açúcar, e aí, né, acaba tendo a resistência à insulina, mas não é o remédio que está te dando diabetes. O que pode aumentar a glicemia, Teru, é o corticoide, que às vezes as pessoas tomam aquele remédio anti-inflamatório, né, às vezes o pessoal que teve Covid tomou muito corticoide, a glicemia aumenta às vezes, né, no hospital, por causa do excesso, às vezes, de corticoide. E como a doutora Daniela explicou aqui pra gente, tem gente que jura que não come açúcar, nem compra açúcar no mercado, mas não percebe que vai comer um pão de batata, por exemplo, naquela massa, e come todo dia, porque trabalha fora, aquela correria, tem açúcar embutido ali em vários alimentos que fazem parte da dieta, né, doutora? Exatamente, Teru. E lembrando que o açúcar, ele aumenta a glicemia, a glicose, porque ele está refinado e ele absorve muito rápido no sangue. Mas preste atenção para não substituir açúcar por adoçante, porque muito diabético fala assim, eu não quero que suba meu açúcar no sangue, e começa a colocar adoçante. Mas continua comendo muita gordura, muita fritura, alimento refinado, não come fibras. Não é? Se você não come salada crua, não come fruta com casca, você dificilmente vai controlar essa glicemia. Então, você pode tomar adoçante que for, você não vai controlar a glicose. Legal. Então, o mesmo pãozinho. Eu falo para as pessoas, o problema não é comer só o pãozinho, é o que você vai colocar nesse pão. Você comer Se tem muita gordura, eu estou aumentando o risco de diabetes ou da piora dele. Está comendo com manteiga, com margarina, queijo. Requeijão. O pessoal coloca margarina, queijo, presunto, mortadela. Maionese, Teru. Aí como é que o corpo vai aguentar, gente? Aí começa a ganhar peso, dá resistência à insulina. E aí a insulina está sendo produzida, o pâncreas fala, estou produzindo insulina, mas uma hora ele cansa, aí começa a ficar, a gente precisa injetar a insulina com a canetinha mesmo, né? Eu vou chamar o intervalo aqui já, mas com essa fala da doutora Daniela, a gente vai recapitular um pouquinho então. Diabetes não é só sobre o açúcar, não é somente sobre o açúcar. Diabetes tem muito a ver com gordura em excesso no nosso corpo. É isso, doutora? Exatamente. Lembra que a gordura, Teru, para a gente queimar 1 grama de gordura vai 9 calorias. É mais do que o dobro do que o carboidrato, por exemplo, que é o açúcar. Então, numa pequena colherzinha de, às vezes, azeite, o pessoal fala azeite faz bem. Agora tá caro, o pessoal está usando menos, né? Mas uma colherzinha de azeite já tem muitas calorias, né? Quase 200 calorias numa colher de sopa. Assim como qualquer óleo. Então, óleo de coco, que todo mundo está usando, achando que é saudável, que está abafando. Mas, gente, o óleo de coco também, além de ter esse excesso de calorias, tem o excesso de gordura saturada, que vai prejudicar o colesterol, que vai dar mais resistência à insulina. Então, precisa tomar cuidado, até com as coisas que a gente julga ser saudáveis, né? Pois é, que estão, inclusive, assim, sendo divulgadas o tempo inteiro.
é preciso cuidar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui, como controlar, como você pode realmente fazer uma prevenção efetiva da diabetes logo mais depois do intervalo. Doutora Daniela vai estar aqui com a gente, nos ajudando, então aproveita para mandar sua pergunta aqui, tá bom? Hoje ainda vamos ter Tânia Santos trazendo mais um treino de pilates e a receita é uma deliciosa granola de maçã cheia de fibras, adoçada com essa fruta maravilhosa, ó, é já já. E antes de ir para o intervalo, deixa eu só lembrar você, tá marcado aí na sua agenda? Não? Então corre marcar, gente, dia 7 de dezembro está chegando e nesse dia vai acontecer o Anjos em Ação deste ano, o título é Messias, o verdadeiro sentido do Natal. Então, ó, às 8 da noite aqui na sua TV Novo Tempo, você tem essa programação belíssima e super importante, relevante para os nossos dias, tá bom? 7 de dezembro, às 8 da noite, aqui no Canal da Esperança. A gente vai ali e volta já.